Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Fabiano Magnino, sou médico fisiatra. Estamos à frente aqui de mais um episódio do nosso PodDoc, hoje o nosso 22º episódio. O negócio está caminhando, né? Gostaria de convidar vocês para inscrever no nosso canal, compartilhar esse link, tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana lá, bastante informação sobre saúde, empreendedorismo. Conteúdo de muita qualidade que você pode acessar. Então venha conosco participar disso. Agradecer a Merak, nossos colaboradores, a Merak Suplementos e a Reviscom, laboratório de ácidos hialurônicos, que estão comigo já há um bom tempo e eu tenho muito prazer de tê-los conosco, nos apoiando. Então venha conhecer a Merak Suplementos, produtos para imunidade, saúde capilar, para dor articular. Então venha conhecer a Merak e os ácidos hialurônicos que eu uso no meu consultório, né, pessoal? Para quem me acompanha nas minhas mídias sabe o quanto que eu faço e a Reviscom sempre está conosco aí. Super indico esse produto. E é isso aí. Hoje nós estamos com uma convidada, a gente está dando continuidade no tema lipedema, né, que é um tema de muita valia, né, e de muito assunto no meio nacional e principalmente no meio das mulheres, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição e a nutrição especificamente na oncologia e no lipedema. Então nós estamos trazendo aqui a nossa convidada, a doutora Paula Flores Belo, nutricionista clínica especializada em lipedema e oncologia, com certificação mesmo, certificada pelo CELIP. Prazer te receber aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Prazer é meu, doutor Fabiano. Obrigada pelo convite. É um momento assim especial onde eu posso falar um pouco mais de nutrição, lipedema e oncologia, abordando nossas mulheres que têm tantas dúvidas. Sim. E muitas vezes não conseguem o acolhimento necessário nessa etapa. Sim, na parte nutricional, Na né? parte nutricional. E oncológica também, né? Me conta um pouquinho da tua trajetória. Você se formou onde? Você é natural de onde? Eu sou de Goiânia. Goiânia, Goiás, né? cidade boa, hein? Cidade maravilhosa. Então, eu fiz nutrição aqui em Cuiabá, na Unic. Fiz pós... Mas você veio para Cuiabá? Vim para Cuiabá. Veio para estudar? Eu tenho família de médicos aqui em Cuiabá. Que legal. Então, vim a convite Conta aí. já... Quem são os familiares, assim, o que eles são, fazem? Doutor Luciano Flores Belo, oncologista, mastologista. Doutor Homero Flores Belo também, um clínico geral. Então, sempre tivemos na área da saúde. Perfeito. Então, eu vim a convite, né, para trabalhar em Cuiabá e acabei ficando por aqui. Isso foi que ano? Isso foi em 2018. Né? Então, eu terminei minha faculdade aqui de nutrição, minha terceira graduação. Que isso. Então, é uma área que me apaixonei, né, a nutrição, me encanta. Não tem como não se apaixonar, né? Não tem como. Nutrição, então, a gente que... Eu, por exemplo, eu não sou nutricionista, mas tenho colegas nutricionistas, trabalho com nutricionistas. Todo mundo fala da parte nutricional. Hoje não tem como fugir da vida da pessoa, né? Não tem. Ele envolve a parte emocional, nutricional. Sim. Você entra dentro da história, né, do paciente. Sim. Então, eu me aprofundei na questão de oncologia, fiz uma pós-graduação na PUC, Rio de Janeiro, fiz essa pós em oncologia, fiz alguns cursos de especialização como síndrome metabólica Perfeito. em Harvard e qualidade de vida no pós-câncer em Stanford. Então, Califórnia. São áreas que sempre me chamou atenção, essa questão de qualidade de vida, o melhor ambiente para o paciente. Tenho formação também em psicanálise para dar uma questão mental. Vem acompanhado do paciente oncológico e principalmente a questão da mulher com lipedema também, né? Tem uma série de fatores emocionais que você tem que estar por dentro disso também, né? Precisa trabalhar em conjunto. Então, a gente consegue, assim, ter um tratamento mais integrativo do paciente de uma forma que tenha efetividade, uma qualidade de vida, porque já foi uma época que a nutrição era só questão de estética, né? Sim. E o que te levou? Conta pra gente aí. O que te levou a especializar em todas essas 3 formações, né? A parte da psicanálise, da nutrição também. O que te levou a seguir nessas áreas tão específicas, principalmente desafiadoras, né? Lipedema e oncologia? Com certeza, porque a nutrição ela está muito além
do que a questão de estética e esportiva, que é muito trabalhado hoje em dia. Então, quando eu comecei a atender o paciente em clínica, dentro do consultório, eu percebi que o paciente precisava de ajuda além dessas questões. Muitas vezes ele chega ao consultório com o intuito de emagrecimento, mas quando você vai ver os exames daquele paciente, tem uma alteração metabólica, tem uma pré-diabetes, pressão alta, muitas dores, dores emocionais, mentais, físicas, psicológicas, que devem ser tratadas em conjunto. Sim. Não é tão simples você não tem como fugir, está atrelado, né? Numa folha e falar, olha, você segue... Siga isso. Eu vou te falar um negócio. O profissional que faz isso está fadado ao insucesso. Concorda comigo? Tem resultado. Não tem mais aquele negócio, come isso e deixa o paciente se virar. Exato. Não é? Não tem. Não tem como, né? Está atrelando. Você tem que entrar mais na vida do paciente, né? Sim, ele busca ajuda e essa ajuda está além, porque hoje a gente tem mídia social, nós temos Google, que traz muitas informações, Sim. mas é insuficiente. Se você não tratar o paciente como um todo, muitas vezes você tem que entrar dentro da casa do paciente, entender familiares, que eu sempre falo. Rotina. O ser humano é um ser biopsicossocial. Você tem que saber da rotina dele, da socialização dele e entender isso, né? Onde que você pode ajudar, de que forma, o que já passou, o que está relacionado às vezes com uma compulsão alimentar, aquela ansiedade, né? Aquelas muito limitações. Legal. Cara, então, esse assunto é muito legal. Muito legal. Não, assim, sabe por que eu falo? Porque assim, vamos lá, pessoal. Vocês sabiam que a maior parte de alguns neurotransmissores, vou dar um exemplo aqui, a serotonina é produzida onde? No intestino. Se o seu intestino está inflamado, logo essa serotonina, esse neurotransmissor, que é derivado de quem? Do triptofano, que é encontrado em alguns alimentos, né? Então, assim, e esse neurotransmissor é completamente relacionado ao bem-estar, ao humor, não é isso? Às dores, ao estresse, ou seja, então se às vezes você não corrigir o basal, que às vezes é a produção de serotonina lá no intestino, quer dizer, desinflamar o seu intestino, essa ansiedade não vai sumir, esse estresse, mas estou errado, doutor? Não consegue absorver nada, sim, nenhum nutriente. Estou errado? Não estou. Está certíssimo. Então, tá esse tema eu acho muito legal, que eu já estou viajando aqui. Sim, a gente trabalha isso interessante muito com adolescentes, principalmente também, porque hoje vem de uma rotina de ultraprocessados, não tem esse cuidado da alimentação, de observar o intestino. E você chama os pais para dentro também desse bate-papo? Somente com os pais. Então, a gente tem o primeiro momento de autonomia desse adolescente, mas se a família não participar, não tiver um tratamento em conjunto, não tem como. Você vai concordar comigo. Fazer dieta não é fácil. Não. Então, assim, tá lá, você tá dando um duro danado, tal, segurando, tal, fazendo atividade, mas o cara do lado tá tomando refrigerante e comendo. Não é fácil. Eu acho que todos têm que entrar na jogada, não é? E esse trabalho de convencimento é difícil? Eu digo assim, que até artigos científicos, esse curso de Harvard que eu fiz, estuda exatamente isso, o ambiente de casa, esse ambiente no qual você consegue controlar, você deve ter um cuidado maior. Então, se você tem ali um refrigerante dentro da sua geladeira, você vai consumir ele no seu momento de estresse, que normalmente é ligado ao noturno, à noite, alívio de estresse. Então, você tem ali, eu trabalhei tanto, eu mereço. Sim. O dia foi tão estressante. É a fuga, né? A fuga. Como que o mental... Tem estudos sobre isso? Que legal. Tem estudos, vários estudos. Então, o meu trabalho, ele é baseado em estudo científico, teorias que realmente já foram estudadas e tem a prática clínica. Por isso tem o resultado. Entendi. Então, quer dizer assim, você já não vai direto no assunto dieta, você primeiro trabalha essa questão do ambiente, né? O quanto atuar no ambiente é importante para ele não acessar o alimento errado. Com certeza. O pensamento é esse? A primeira consulta é como se fosse investigativa. Sim. Você precisa entender como acontece a rotina do paciente dentro da casa, a questão do lipedema. A gente tem questões genéticas. Sim, nós vamos entrar nisso agora. Passado de mãe para tias e avós. Então, a gente precisa fazer um trabalho investigativo e ajudar o paciente, porque ele não sabe aonde está o problema. Sim. Então, eu, como profissional,
né, de nutrição, preciso mostrar, preciso entender a situação para conseguir ajudar. E também entender também a questão do ambiente dele, né? Às vezes condição financeira, para você às vezes ter que aplicar uma dieta assim ou assado, né? Por exemplo, não adianta você pedir para o cara comer arroz integral se o cara ganha um salário mínimo, né? É a realidade. E aqui não é a realidade, né? Então acho que tem esse entendimento é muito importante. Vamos falar um pouquinho agora sobre o lipedema, né? O papel da nutrição no lipedema. O que é o lipedema, em primeiro lugar, para as pessoas que estão nos vendo aqui? Lipedema sempre existiu, né? Mas Sim. agora tem se falado um pouco mais a respeito do assunto, porque foi classificado como uma doença crônica em 2020, então é algo muito recente. Ele é pouco reconhecido. Eu acho que também uma outra coisa foi aquela... Eu estava até conversando com a Laura, aquela menina Yasmin Brunet. Yasmin Brunet. Foi objeto de matéria de jornais, fantástico, e isso aí tomou uma proporção grande, né? E para você ver, essa questão dessa atriz tem pouco tempo Pouco atrás. tempo, e já é uma coisa antiga, então, né? Então, tem se falado muito sobre isso. Então, é uma doença crônica, né? Uma condição crônica, que ela é genética, ela é passada de mãe para filha, para netos. Então, normalmente, 95% é em mulheres. Tá? Então, quando a paciente chega no consultório, você vai perguntar: a sua mãe, a sua avó, alguém da família tem essa mesma condição? Tem. 100% das minhas pacientes têm essa questão Condição genética. Familiar, né? Então, é assim, o corpo, ele acumula a gordura de uma forma desproporcional. Ou nas membros inferiores, como pernas, Sim, culote, tem os quatro tipos, quadril, né? exato. Ou membros superiores também. Sim, menos braços, intensidade, mas tem, né? Exato, e tem aquela cintura muito bem marcadinha, muito fininha. Então, o corpo metabolicamente funciona diferente. E essa gordura inflama, né? Essa gordura inflama. O corpo, ele de uma forma no intuito de proteger o corpo de doenças crônicas como colesterol alto, uma esteatose hepática, ele começa a acumular gordura subcutânea nesses membros inferiores. E ela é dolorosa, né? E ela tem a questão vascular, ela é dolorosa. Hematoma, né? Hematoma. Ela tem a questão de pacientes acordam à noite com cãibras, com dores. Cara, que absurdo. Tem uma questão psicológica ligada. E às vezes, não sei se chega, desculpa eu estar te interrompendo, mas a questão, às vezes o paciente não saber o que é, né? Pô, eu tô com uma dor na perna aqui, já às vezes tá no culote. Pô, será que eu tô com bursite? E você vai ver, é o lipedema, às vezes dor na panturrilha, no músculo, né? E é muito julgado esse paciente. Sim. Porque essa mulher, ela tem uma dificuldade muito maior em perder peso. Porque a gordura dela é subcutânea, é diferente, o metabolismo é diferente. Sim. Então, ela é muito julgada. Eu faço a dieta, não consigo emagrecer. É uma queixa muito comum? Total, completamente. Não estou comendo nada, doutora, e por que eu não estou emagrecendo? E você vai revisar a dieta da paciente, realmente, ela já se alimenta bem, às vezes pratica atividade física, mas o metabolismo não responde da mesma forma. E quais são os principais desafios da parte nutricional, da nutrição na paciente com lipedema? O paciente com lipedema, ele já tem uma predisposição genética de intolerância a glúten e a lactose. Isso tem que tirar. Então, normalmente, quando se retira o glúten e a lactose, a paciente tem uma melhora. Então, só que isso é muito delicado, porque são alimentos que estão muito presentes na nossa rotina, nosso ambiente. Então, a paciente ela precisa estar preparada para conseguir primeiro ela aceitar isso, né? Aceitar, incluir nessa rotina. E quando se tem a redução do glúten e a lactose, tem uma melhora, e principalmente de alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes, que estão ali presentes, né, nas verduras, nos legumes. Essa questão intestinal normalmente tem uma desbiose. Paciente com certeza, né? Essa desbiose é importante. E qual que é a estratégia que você usa? Tipo assim, vou dar um perfil de uma paciente de seus 40 e poucos anos, com gordura acumulada nos culotes, que faz dieta, faz atividade física e não sai, está com dor local, tipo de lipedema. Beleza. E ela é acostumada a comer o pãozinho dela todo dia,
Lógico, se ela faz muita atividade, com certeza ela já está comendo um outro tipo de farináceo. Como é que você chega para essa paciente e fala assim, ó, você vai ter que cortar tudo isso aí, que estratégia que você usa e o que você adota? Doutor Fabiano, é muito interessante. Eu imagino. Quando ela chega E não deve ser fácil, né? eu preciso entender o que ela vai aceitar para estar mudando na rotina, o que vai ser possível, porque não adianta a gente colocar metas impossíveis, Sim. no qual o paciente não consiga fazer e é mais uma frustração. O segredo é adequar dentro... Preciso adequar, mas na minha prática clínica eu observo que uma modulação intestinal é o primeiro passo. E o que seria? Para iniciar qualquer adaptação. Essa modulação intestinal é o momento que a gente entra com a exclusão por um período desse glúten, dessa lactose. Basicamente você tira o quê? Vamos ser práticos para os nossos telespectadores. Você tira queijo, tira leite, tira pão, lactose, arroz. É uma dieta, não é um estilo de vida. É um período que você faz uma modulação. Ele não é um estilo de vida que você leva a longo prazo, porque ele é um pouco mais restritivo. Então, durante 30 dias, o objetivo principal são plantas, vegetais e proteína branca, tipo ovos e peixes. Ovo e peixe. Então, esse é a base alimentar. Nem frango por 30 pode? dias. Frango é introduzido aos poucos durante esses 30 dias. Ah, tá. Esses 30 dias, isso. Entendi. Então, os 3 primeiros dias a gente faz uma dieta crudívora, que a gente fala. Então, só alimentos vegetais e depois a gente vai introduzindo a questão de ovos, de peixe, depois entra com uma alimentação low food maps, que a gente chama, low carb, vai fazendo um ciclo de estratégias e tem um resultado fantástico. E como é que é a adesão do paciente? Eles aderem mesmo? Ou é difícil isso? Porque, cara, não é fácil. Não, eu estou me imaginando eu aqui, se eu tivesse que tirar tudo isso de uma vez, assim, 30 dias, sem meu queijo, sem... O pão até que nem tanto, mas de queijo, por exemplo. Eu sou mineiro, né? Então não é fácil. Como é que é a adesão do teu paciente? A parte boa da nutrição é porque você vê os resultados. Então, assim, são 30 dias, mas em uma semana, em 7 dias, você já dá tem uma diferença, resultado, né? tão grande que faz o paciente aderir, né? Que você fala, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Sim. É isso que estava me faltando. O seu intestino volta a funcionar, acaba aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça. Sim. A gente consegue regular o ciclo circadiano, o sono. O sono melhora pessoa. E é muito importante, né? Muito importante. Então, você abre um leque, que às vezes você cai numa rotina que você se sente perdido. Sim. A partir do momento que você sai da sua zona de conforto e tem esse apoio, esse suporte, porque você não está sozinho, Sim. então você se sente seguro para uma diferença, evoluir. Né? Exato. Entendi. Então, a gente consegue ter esse retorno, consegue ter uma melhora, sem falar das dores na questão porque física. o paciente vai tendo um resultado. Eu acho que o segredo é esse. Nas primeiras dias, a primeira semana, você vai vendo uma melhora, né? Uma melhora. E, querendo ou não, você já vai estar enxergando os seus sintomas que você tinha, que estava te desafiando, que estava te incomodando, começa a melhorar, né? E aí é mais fácil aderir ao tratamento, né? Mas não é para todos. São escolhidos as pessoas que estão preparadas para fazer esse processo. Nem todo mundo está preparado. Então, a nutrição, ela é uma escada que você precisa subir os degraus. Isso aí no seu dia a dia com o teu paciente, você vai sentindo isso, né? Exatamente. Tem paciente que não consegue, doutora, eu não consigo ficar sem o glúten, nem a lactose. O que dá para a gente fazer? Então, a gente melhora, incluindo a questão de frutas, verduras, a gente adapta, porque 50% da nossa alimentação deveria ser de vegetais. E hoje a gente está fazendo essa inversão, né? Nossa base alimentar tem sido carboidrato e açúcar. E açúcar. Exato. Olha, e é altamente inflamatório. Sim, olha, como eu estava te falando aqui nos bastidores, eu que trabalho com dor, faço muita parte de regenerativa, é impressionante, Paulo. Impressionante. O paciente que não adere ou a gente não cuida da parte metabólica, ele não evolui. Não. A dor continua, a inflamação continua. E o mais difícil é você convencer esse paciente que ele é parte integrante do tratamento, que se ele não corrigir a dieta, melhorar os parâmetros metabólicos, o tratamento dele, a dor dele, no caso que é o que eu trabalho, não vai melhorar. O trabalho de convencimento, às vezes, é o
primeiro passo, né? Que ele tem que entender que ele é parte integrante. Eu acho que isso é fazer uma medicina integrativa. É você integrar o paciente no tratamento dele. E no lipedema, para mim, é fundamental, né? Fundamental. E no lipedema, ele nunca vai vir um tratamento isolado. Ele precisa desse tratamento multidisciplinar. Totalmente, então, concordo com você muito. Quando tem esse tratamento multidisciplinar, que é a questão médica, a questão nutricional, as drenagens, Sim, a atividade física. Para ajudar a melhorar a circulação local, né? Atividade física para perder peso. O paciente tem resultado. E quando consegue colocar na prática tudo isso que a gente vê já acontecendo no consultório, mas o paciente às vezes não está preparado. Quando ele consegue colocar em prática e ver o resultado, é fantástico. Ele se sente motivado. Então, por isso que a gente faz a questão de biopedância, faz as medições, foto do antes e depois, para estar mostrando ali o resultado, que né? Está dando a evolução. resultado a quantidade de... a dificuldade está passando, né? Sim. O pior já está passando. O pior já está passando. E vem cá, e como que esses alimentos aí, a alimentação, pode contribuir para esse alívio dos sintomas e melhora da qualidade de vida desse paciente? Dá um exemplo prático aí no dia a dia seu. A paciente, ela chega muito inflamada no consultório. Então, quando a gente entra com essa alimentação anti-inflamatória, ela, além de perder peso, diminuir medidas, melhora o aspecto, né, E nas consultas local. também se deve notar até o emocional melhor, né? Muito. A Você pessoa, como psicanalista, às vezes na primeira consulta, chega chateada, triste, impotente, porque já tentou várias estratégias e não dá certo, sente dores, né? É julgada o tempo todo pela sociedade, pelo tudo que acontece. Então, ela chega, quando a gente consegue colocar em prática tudo isso que nós já temos de estudos e práticas clínicas e tem o resultado, ela volta muito mais animada, uma qualidade, disposta. É um parâmetro clínico interessante, né? Às vezes só a face do paciente te diz muita coisa, né? Você como psicanalista sabe disso melhor que eu. Até a cor do paciente muda, a questão de vitamina D, uma B12, tireoide, está tudo desregulado, uma pré-diabetes. Então, quando entra ali com a alimentação, a gente resgata esse paciente de volta. Olha, eu vou te falar, você falou de B12 aí, essa semana mesmo lá na universidade, uma paciente estava repondo B12 com complexo B-citoneurin, né? E ela estava tendo sintomatologia, gastrite, não sei o que. Aí eu solicitei exames, ela trouxe. Sabe quanto estava a B12 dela? 2.000, sendo que o normal, pessoal, é 900. Quer dizer, e os sintomas dela eram todo atrelado à hipervitaminose, ou seja, tem que repor, mas sempre com cuidado, né? Sempre com cuidado. Quando a gente fala em repor é porque há uma deficiência. Sim. Então precisa repor as deficiências, né? As deficiências. Até porque vem a questão novamente do intestino, da desbiose. Se você tem o excesso, ele vai te prejudicar. Sim. Aí vem a questão renal, gastrite, diarreia, constipação. Exato. Aí vem vários sintomas de uma intoxicação. Você está intoxicado, né? O excesso. E no seu caso, vem cá, uma dúvida minha que me surgiu aqui agora. No seu dia a dia com os seus pacientes, elas seguem à risca mesmo que você pede ou elas fogem? Estou falando no sentido assim, essa paciente que eu mencionei, além de ela estar repondo EV, ela estava tomando ainda um polivitamínico que tinha complexo B ainda. E, tipo assim, eles acham que, tô tomando vitamina, tá tudo bem, não faz mal, subestimam, né? No seu caso, no dia a dia, você tem pacientes assim que fogem meio da... Você já ouviu falar disso? Eles contam para você ou não? Com certeza. Né? A gente já tem uma margem, quando a gente faz um planejamento alimentar, a gente já planeja que dias vão dar certo e dias não vão dar certo. Então, a gente já trabalha com o paciente de uma forma que saiu, não deu certo, tudo bem, faz parte, todos nós temos altos e baixos, ainda mais mulheres que têm questão hormonal. Sim, flutua muito, né? Fluxo hormonal, tem períodos, né? Então, a gente precisa trabalhar com a realidade. A gente não é uma linha reta. Então, a gente já tem, projeta isso de uma forma que a pessoa... a base, está tudo bem feita? A sua base não é uma refeição que vai estragar tudo.
A gente já trabalha dessa forma. Agora, tem pacientes que chegam, igual você falou, que gostam muito de cápsulas, de comprimido, quer repor vitaminas. E muitas vezes a gente precisa parar com tudo. Vamos suspender Suspende tudo. a quantidade de medicações, não, vitaminas que está tomando, porque o corpo não metaboliza tudo ao mesmo tempo. E se ainda esse paciente ainda já toma medicamentos para outras patologias, por exemplo, como lipedema é uma doença crônica, diabetes também ou hipertensão. Então, assim, você imagina já os remédios que ele toma, que essa mulher já toma pelas outras coisas, ainda ficar tomando, metabolizando esse tanto de polivitamínico, né? Aí, às vezes, sinto dores, toma anti-inflamatório sem indicação. Aí tem dor de cabeça, toma mais medicação. Aí nós temos, né, chikungunya. Não há intestino, não há fígado, não há rim que aguente, né? Tudo vai para o fígado. Excesso de chás, que a gente Sim, também tem chá, esse né? hábito. Intoxicação hepática por chás, Exatamente. né? O fígado não sabe o que ele metaboliza primeiro. A questão do álcool, né? Sim, também atrelado a essa questão psicológica, às vezes, da mulher com lipedema como fuga, né? Sim, o álcool é altamente inflamatório. Vem cá, e qual que é o papel, no seu ponto de vista, do acolhimento, da escuta dessa paciente com lipedema? Qual que é, no seu modo de ver, a importância desse acolhimento e dessa escuta? Acho que hoje a questão do você estar como profissional e como ouvinte é fundamental. A principal jogada de chave ali entre o sucesso do tratamento. Então, a paciente chega com muitas dores emocionais. Ela já chega ali porque ela já tentou muitos tratamentos que não deu certo. Então, naquele momento, eu preciso acolher, preciso entender o que já passou, o que está acontecendo, se essa fome é emocional, se tem uma ansiedade ligada a uma compulsão alimentar, a questão de açúcar, consumo de açúcar no paciente com lipedema é muito alto nas mulheres. Interessante como essa função, essa questão psicológica está atrelada à doença, né? Atrelada à doença, porque elas querem, a paciente, a compulsão alimentar, o consumo às vezes de açúcar, você quer adormecer um sentimento. E essa forma de adormecer esse sentimento é você trazendo um prazer momentâneo. Exatamente. Que está na comida. A comida, muitos... Hoje nem tanto mais, né? Na época, muitos cigarro também, né? Uma outra fuga também, a bebida, né? Exato. E essa forma, então, açúcar, e principalmente alimentos hipercalóricos, né? Com excesso de gordura, hiperglicêmicos, com excesso de açúcar, né? E são esses alimentos que inflamam, né? O álcool é altamente inflamatório, como você falou, né? O álcool, ele é tóxico. Sim. Porque fica, eu posso ou não posso tomar cerveja, vinho, qual que é melhor? A questão não é o tipo da bebida alcoólica, mas o álcool em si. Sim, ele é tóxico. Ele é hepatotóxico, né? Então, a partir do momento que você toma, às vezes, uma cerveja sem álcool, ela não vai te fazer mal. Você toma um suco de uva, você toma bebidas que não tenham álcool, ele não vai te intoxicar. Sim. A questão do álcool, o seu corpo tenta... E isso na paciente com lipedema é fundamental, né? Fundamental. Ela fica inflamada. Um final de semana, uma sexta-feira para segunda, aí você consome o álcool, consome... Chega segunda-feira no consultório... Açúcar. Totalmente descompensada, né? De peso, às vezes de 2, 3 quilos a mais. Caramba, por fim de semana? No final de semana. Aí vem a questão do cortisol, não Sim, dorme não dorme direito, né? Alimentação que está desregulada. Então, fica com aquele excesso de retenção hídrica. E vem cá, como que você convence essa paciente que ela tem que parar com isso nos fins de semana? Porque o problema dela está no fim de semana. No meio de semana ela até vai bem, mas no fim de semana desregula tudo. Como é que você convence? Entra a questão da qualidade de vida. Aí entra a psicanalista, né? Qualidade de vida. A gente coloca uma meta. Qual é a meta que você quer chegar? Quero uma meta X. Então, quando a gente restringe um pouco mais até alcançar essa meta, e aí vem a questão da qualidade de vida. Quando você alcança essa meta, você vai aprender a conviver com isso. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tá? Para o fim daquele efeito sanfona.
Sim. Então, a gente... Ter que ficar mais contínuo, né? Exato, trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, de uma forma um pouco mais restritiva, dentro do que realmente deveria ser. E no final de semana a gente vai para o lado social, que isso faz parte do mental. Sim, ajuda também, né? Ajuda. Não é só ter um lado ruim, não, né? E aí tá tudo bem. A partir do momento que você já chegou na sua meta, a gente trabalha com a manutenção. Sim, que aí dá para introduzir alguma coisinha ou outra que satisfaz o paciente, Já, né? e aí vem a questão do alívio de estresse. Sim. E vem cá, e o paciente oncológico? Vamos entrar agora. Acho que no lipedema nós abordamos bem a parte nutricional, né? Tirar a parte de álcool, tirar a parte do glúten. Eu acho que na parte nutricional é bem isso aí, né? Com certeza, lipedema é um quebra-cabeça. É tudo isso e um pouco mais. A parte psicológica entra muito também. Muito né? interessante. Mas vamos entrar na parte. Oh, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, o paciente oncológico, o interessante é que a oncologia, muitas vezes o câncer, ele não vem sozinho. Sim, sim. É onde a gente entra agora, na parte oncológica e nesse pós-câncer. Como é que é isso aí? A nutrição influencia nesse paciente? Nós temos diferentes pacientes oncológicos, né? Nós temos aquele paciente que perde muito peso na questão do tratamento, mas quando finaliza o tratamento, ele precisa recuperar esse peso. Na questão, especialmente de câncer de mama, que já é um câncer ligado mais à questão hormonal, nós temos o contrário, nós temos um ganho de peso durante o tratamento. Então, o uso de corticoides, enfim. E o tratamento pós-câncer de mama, cirúrgico, ele tem um período também de hormonioterapia, às vezes 5 a 10 anos de uso de hormonioterapia. Sim. E ela precisa recuperar esse peso. E eu tenho pacientes já curadas da questão oncológica, do câncer, mas que também possuem lipedema. Ah, é? Então, bem associado. Porque o câncer ele acontece além de tudo isso. Né? O paciente oncológico ele também tem diabetes, o paciente oncológico também tem o lipedema. Então a gente precisa trabalhar com essa mulher de uma forma todo e muito mais a questão da qualidade de vida. E na prevenção? Na prevenção a gente já trabalha com saúde de todas as doenças de uma forma geral. Sim. Então o controle de peso é um dos pilares para o controle de doenças crônicas. Perfeito. Então, obesidade a gente já sabe que é a porta de entrada. Hepática. Nós temos obesidades sarcopênicas, nós temos obesos desnutridos, que é o que mais tem hoje. Sim. Antigamente a gente tinha a ideia que a obesidade era pessoa saudável, não tinha obesos desnutridos. Hoje já é o contrário. A grande maioria da obesidade está associada à desnutrição. Olha que interessante. Nossa, verdade. Até mesmo de crianças, principalmente. Caramba. Então, pacientes, às vezes, com obesidade, o alto consumo de ultraprocessados... Sim, tá desnutrido, né? Tá faltando nutriente, proteína, vitaminas, tem vitamina, não tem proteína de qualidade. É a base, carboidrato e açúcar. Tem muito assim, né? Tem muita gente, né? Muita gente. E vem cá, na parte nutricional, vamos lá, vamos pegar esse perfil de paciente. O paciente oncológico que está atravessando um processo de tratamento oncológico. A nutrição, ela entra onde, geralmente, e dá alguns exemplos para mim. Por exemplo, você falou do paciente com câncer de mama. Exemplifica para a gente que tipo de alimento que esses pacientes, que caminho que ele toma durante o tratamento. No tratamento oncológico, nós temos 3 períodos muito bem definidos na nutrição, que é na prevenção, então a gente trabalha alimentos saudáveis. A gente tem a nutrição no momento do diagnóstico, que a gente vai entender como é que esse paciente está. Se estiver desnutrido, a gente precisa recuperar esse paciente para iniciar um tratamento oncológico. Você faz dosagem de várias coisas? Antes de iniciar o tratamento oncológico. E geralmente é o que você procura ver? Para ver se esse paciente está desnutrido ou não. Então, como é que está a sua rotina alimentar? Quais alimentos estão sendo consumidos? Você faz uma entrevista alimentar dele. Exato. Né? Aí tem exames biológicos, né, para saber a questão de vitaminas, diabetes. A gente precisa recuperar esse paciente, preparar esse paciente para iniciar o tratamento. Né? Porque é muito agressivo, né? Se você entra num tratamento oncológico desnutrido... Vamos exemplificar aí. O paciente vai passar por um
um tratamento, às vezes, que ele vai tomar muita corticoterapia. Corticoterapia tem uma série de efeitos colaterais, então ele tem que estar com a parte proteica boa, né? Estou raciocinando correto ou não? A gente precisa cuidar dessa massa muscular. Da massa muscular dele, né? Dessa Que o desbiose, câncer, ele precisa... faz, né, proteólise, né? Então, o é acelerado, né? Sim, O isso é acelerado. metabolismo, quando você tem um câncer, a reprodução acelerada ali de células faz com que o paciente, como se estivesse fazendo um crossfit 24 horas por dia. E Então, você tem que repor proteína. Alinhar essa questão dos macronutrientes. Para quê? Durante o tratamento oncológico, ele não pode perder peso, ele não pode ganhar peso. A gente precisa manter esse paciente com manejo desses efeitos colaterais, caso haja, né? Porque quando entra com a nutrição preventiva, quase não há esses efeitos colaterais. Sim. Então, para que não ganhe peso, porque toda a quimioterapia, ela é calculada em cima do peso do paciente. Sim. Então, se há ganho de peso, a quantidade de medicamento pode estar insuficiente. Se perde muito peso, a gente pode ter uma toxicidade maior ao medicamento. Então, durante o tratamento, a nutrição entra como manejo desses sintomas. E ao final desse tratamento, que é só uma fase, né? A gente fala aqui, a oncologia, o tratamento é para cura. E quando termina esse tratamento, a gente entra na recuperação do paciente. Do pós-câncer? No pós-câncer. E quais são esses cuidados que vocês têm que ter? Aí eu preciso recuperar questão massa muscular, questão de vitaminas, de proteína, como é que está o consumo proteico, e aí você libera um pouco física. mais desse paciente, né? O que eu quero dizer assim, poxa, tá, estou tratado, estou curado. Quer dizer, agora dá para eu soltar um pouco na dieta para ele recuperar mais massa muscular. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você entra com mais uma dieta mais hiperproteica para ele recuperar essa massa muscular. Seria mais ou menos isso. Aí eu vou avaliar a questão se tem alguma alteração metabólica desse paciente. Mas como a gente está trabalhando com uma mulher que tem um consumo de hormônios, a gente tem esse ganho de peso com o uso de corticóides, então a gente trabalha no resgate dessa mulher, nessa libido, nessa pré-menopausa que às vezes acontece. Então, a questão psicológica, né, porque muitas vezes retirou ali uma mama, ainda está no processo de recuperação. Seria minha próxima pergunta. Qual que é a importância da humanização nesse processo todo dessa paciente? Aí entra a questão, a gente fala lipedema e linfoedema, essa diferença, né? O linfoedema, essa mulher que às vezes retira a mama e retira um linfonodo. Sim, do linfonodo braço. Sentinela e fica com o braço, né? Exato, aí dá aquela... Inchada. Começa a inchar o braço. Aí entra a questão de drenagens linfáticas Sim, e alimentação direcionada para melhorar essas retenções de líquidos. Geralmente é o que você usa? A gente fala assim, de uma forma generalizada. É geral para o pessoal que está nos assistindo. Proteínas de boa qualidade. A gente fala, a dieta mediterrânea é a mais recomendada. São aqueles alimentos anti-inflamatórios, vermelho escuro. A gente tem que lembrar do sinal do trânsito. Vermelho escuro, amarelo e verde. São as cores que a gente trabalha muito com essas mulheres. O vermelho escuro é o quê? Quais? Exemplifique para a gente. Morango, mirtilo, a uva rocheadas, amoras. Então, essas frutas vermelhas que a gente fala, que tem que estar ali no dia a dia, a questão licopeno do tomate, do câncer de próstata é o primeiro, né, na lista de prevenção. Aí vem a laranja. Quando a gente fala de produtos de beleza, você entra na farmácia, todos os produtos são laranjas. É por isso? Vitamina C. Eu não sabia disso, que era laranja, era por causa disso. Antioxidantes. Então, laranja, mexerica, são alimentos que vai estar recuperando. Você está, doutora, eu quero um cabelo lindo, quero pele. A gente tem que trabalhar com as cores. E o verde? E o verde, verde escuro. A gente fala a questão do brócolis, da couve, do espinafre, da rúcula. Então, a questão de anemias, de ferro, a gente busca essa cor verde escura. Entendi. Então, a gente faz esse mix, né, de proteínas brancas, magras, uso de castanhas, azeites, grãos integrais. Né? É o grande diferencial. Aí, às vezes, a paciente não gosta, a gente adapta algumas coisas. Né?
mas o ideal é esse. O Entendi. segredo Ó, da pessoal, alimentação saudável é isso aí. essa. Olha aí, pessoal, as dicas aí, vocês que estão nos assistindo aí, vejam vocês que ótimas dicas aí, né, para quem tem mas isso também serve para outras coisas, não é só para o câncer. É bom deixar claro isso, né? Pô, você dá atenção a, por exemplo, legumes como brócolis, frutas como morango, né? Isso serve para qualquer dieta, né? Certo. E vem cá, como é que para você você como psicanalista também, como que você vê a importância dessa junção ciência e emoção nesse paciente, tanto com o lipedema, o linfoedema fruto de um câncer? Como você vê isso? Eles andam juntos, não andam? Como é que é a sua visão sobre isso? A parte emocional e científica, né, da patologia. Andam juntos. O paciente, ele chega buscando ajuda nutricional, mas ele não sabe entender os sentimentos, não sabe o que está por trás daquilo. A partir do momento que a gente identifica qual horário que isso acontece, essa compulsão alimentar, esse consumo excessivo acontece quando está ansioso, um episódio que você quer desviar sua atenção. Então, a gente trabalha com a identificação de um problema mental que muitas vezes o paciente não entende, não sabe que existe. Porque quando a gente identifica o problema, a gente consegue tratar o problema. Sim. Então, A maior dificuldade às vezes é essa, né? Identificar o problema, né? às vezes é um alimento, eu falo, eu não tive acesso a esse alimento na minha infância, minha mãe me privava de comer esse alimento, eu sinto vergonha de comer na frente de outras pessoas. Sério, então acontece eu como isso? escondido. Sim, acontece muito. Esses momentos que você está sozinho, o que mais acontece? A fuga alimentar. Então você come em excesso e come o que não deveria. Por isso esse ambiente, cuidar desse ambiente de casa é tão importante. Entendi. Porque o mental, ele vai sempre puxar para o que é mais fácil. Ele sempre vai tentar te desligar o seu raciocínio, e uma forma disso é um prazer imediato, que é a alimentação. E aí é a fuga, né? A alimentação é a hora de ir lá da madrugada e comer o doce de leite. Aí é um momento que a gente usa estratégias para evitar esse tipo de compulsão, e a gente precisa trabalhar o lado mental. E vem cá, sim, e me tirou uma dúvida aqui. Um paciente oncológico, um paciente do lipedema também, né, que mexe com a questão estética, tem dor, mas eu acho que no paciente oncológico a questão emocional e também pelo tratamento às vezes ser muito agressivo, né? Às vezes você tem quimioterápicos que você perde cabelo, então, a questão emocional é muito impactada, né? E aí ele usa como estratégia, às vezes, a fuga, que é o alimento. Como é que você enxerga a importância desse quadro emocional nesse paciente? Tanto no paciente com lipedema, eu acho que menos intensidade, mas nesse paciente oncológico, que às vezes está passando por um tratamento, que tem que enfrentar uma doença, enfrentar um tratamento severo. Como é que você enxerga essa questão psicológica para esses pacientes? Essa paciente, muitas vezes, ela vai no consultório porque ela quer conversar né? com você. Ela quer dizer o que está acontecendo dentro de casa. Quando existe um paciente oncológico, as pessoas querem ter remédios milagrosos, querem dar dicas de alimentos. Tem a questão de relação de marido e mulher, muitas vezes que acontece dentro de casa. A mulher perde a libido, não se sente atrativa fisicamente, perde cabelo, se olha no espelho muito. Também, às vezes, na questão da mama. Questão da mama, então sente ali como se fosse uma mutilação. Isso, a questão do linfedema no braço, naquele braço. Crianças, né? Os netos não entendem o que está acontecendo, todo mundo com medo da vida, o que vai acontecer, como vai ser aquela insegurança. Então, você é um momento ali de porto seguro, na questão de ouvir esse paciente e trazer esse conforto, muitas vezes através da alimentação. Porque o alimento, ele tem essa questão do comfort food, que a gente fala, memórias afetivas, um alimento que às vezes remete à sua infância, que te traz um conforto emocional. Então, a gente resgata muito isso do paciente, o que comia na infância. Chega paciente oncológico que vem acompanhados, mas não quer comer comida saudável, mas naquele momento
Ele está precisando Não, de ele um tá conforto precisando alimentar que remete coisas boas de lá um atrás. conforto alimentar. E com certeza não é um refrigerante, não é uma bolacha. Muitas vezes é um bolo, Isso que eu ia falar, às um vezes é um cheirinho bolo de da, bolo, da avó, da mãe, né? um curau de Não é um milho, pão de queijo. uma sopa, um pão de queijo, um café. Então, É muito importante é isso, né? importante esse resgate. Identificar isso. E aceitar isso, e colocar isso na vida do paciente. Então, o alimento, ele traz tudo isso. Ele traz qualidade de vida, ele traz conforto, ele traz alegria. A gente tem que saber unir tudo isso para ajudar o paciente a passar por esse período. E vem cá, você como nutricionista, porque tem aquele mito, né? Vou na nutricionista porque eu quero comer certo. Como é que a gente desmistifica isso? Porque hoje a nutrição ela é muito mais ampla. Nós já estamos aqui tratamentos para lipedema, para oncológicos. Eu já citei aqui dos meus pacientes com dor. Como é que você desmistifica isso, esse mito que nutrição é só para quem quer comer certo? Eu acho que é muito mais amplo, né? Eis a questão. O que é comer certo? O que é um bom alimento? O que é um alimento ruim? Eu gosto até de brincar, falar com o meu paciente. Foi Deus que fez esse alimento? Sim. Então é um bom alimento. É um bom alimento. É um bom alimento. Eu nunca tinha pensado por esse lado, hein? Que legal, é verdade. Se foi Deus que fez, é porque é bom. Foi Deus que fez, Ele fez exatamente porque a gente precisa daquele alimento. Aí a gente vai adequar de acordo com a realidade, de acordo com as condições daquele paciente, o que é melhor. Mas se a gente for raciocinar o que é bom, o que é ruim, se pensar dessa forma fica mais fácil. Verdade. Vem do sítio. Bom ensinamento aqui hoje. Eu estou aprendendo bastante aqui, bem legal. É verdade, né? Deus não fez refrigerante, pizza, salsicha, presunto. É verdade, é verdade, é verdade. E você usa isso como estratégia no teu dia a dia? Com certeza. Né? É algo que eu sempre coloco. Eu trabalho muito com visual, com coisas fáceis do paciente entender o que é bom, o que é ruim. Porque, igual eu falei aqui antes, não adianta passar uma lista de alimentos. A pessoa precisa aprender a como escolher esse alimento. Como que eu vou me comportar na vida, qualidade de vida. O que me faz bem, o que não me faz bem. Entendi. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. Sim. Então a gente aprende a lidar com o nosso corpo. Entendi. A ouvir, né? Sim. Porque o nosso corpo ele emite sinais. A partir do momento que você observa, dá um pouco mais de atenção para o seu corpo, a gente aprende. Sim, ele vai e mostra alguma coisa para você, opa, deixa eu estudar melhor isso aqui, né? Nossa. Vem cá, quais conselhos que você daria para aquelas pessoas, principalmente as mulheres, que suspeitam que tem lipedema? Eu acho que eu tenho, sei lá, às vezes, geralmente é pelo acúmulo de gordura, né, que elas fazem, que estão tentando emagrecer e não conseguem. Quais conselhos que você daria para essas mulheres que suspeitam que tem lipedema e que ainda não têm o diagnóstico fechado? A paciente que suspeita que tem lipedema, ela precisa procurar um profissional que seja de lipedema, porque senão você pode ter um diagnóstico errado. Então, você é paciente que tem esse acúmulo desproporcional, você sente a sensibilidade ao toque, fica roxo com facilidade naquelas áreas, né? O visual da pele é diferente. Procure ajuda profissional, procure um diagnóstico, porque isso vai mudar toda a sua história de vida, todo o seu passado. Um profissional de saúde, né, que lide com isso, né? Profissional de saúde, um médico, né, com certeza, precisa não só o médico, diagnóstico, ele é clínico. Não, ele é clínico, mas assim, não só o médico, por exemplo, você como nutricionista, você bateu um olho no lipedema, você encostou nela ali, você vai saber. Né? Eu acho que procurar profissionais da área da saúde que estejam envolvidos com esse... Esteja envolvido, né? Porque é uma doença crônica progressiva. Sim. Então, se você espera ali um pouco mais, isso vai se agravar. E o retorno é difícil, hein? É difícil, é mais complicado. Então, quando a gente trata, a gente tem esse gerenciamento do lipedema, você tem uma qualidade de vida melhor, consegue conviver, você aprende a conviver, a ter uma qualidade de vida excelente. Mas você precisa dos profissionais de saúde, especialistas. Fala tratamento conservador, né? Sim. A questão de nutrição,
drenagens linfáticas, massagens manuais, nós temos atividade física. O laser lá, que a Laura falou. Várias estratégias hoje, mas você precisa estar no local E quando precisar, ter a cirurgia adequado, também, né? Se precisar. Né? Que aí já entra na questão cirúrgica. Sim. Então, nós temos o tratamento que também vai englobar o tratamento multidisciplinar da mesma forma. Sim. E vem cá, essas mulheres, seja ela da parte oncológica ou da parte aí do lipedema, que muitas das queixas dela também é da parte estética e do que isso acarreta em relacionamentos pessoais ou perante colegas, amigos do dia a dia, né? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que olham para o próprio corpo, não estão satisfeitos, para acolher ela e julgar menos ela? Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? A gente tem que trabalhar muito com o resgate dessa autoestima, de aceitação do próprio corpo. Eu acho que a aceitação é fundamental, aceitação, né? Porque a maioria das mulheres com lipedema não tem coragem de colocar um short. Cara, é impressionante, né? Às vezes a gente não para pensar, às vezes não tem coragem de colocar um short, uma coisa tão simples, mas que impacta tanto na vida daquela pessoa que está sentindo isso. É impressionante, né? Impressionante. Eu tenho um paciente que já falou, doutor, eu coloquei a roupa para ir à academia, eu olhei no espelho, não tive coragem, do medo, do julgamento do que as pessoas vão falar de mim. Cara, é um absurdo isso, né? É um absurdo. E você nem imagina o quanto essa pessoa está sofrendo por dentro com isso, né? Está sofrendo. Como é que a gente ajuda essa pessoa? E aí acaba que, para alívio desse sintoma, acaba recorrendo a alimentos. Sim, e aí é um círculo vicioso, né? Que você retroalimenta, né? Eu não uso a roupa, vou para a fuga do alimento. Aí eu uso o alimento, engordo, aí eu não ponho a roupa. E qual que é a estratégia que você adota no dia? Porque assim, você não é só nutricionista, você é psicanalista também. Que estratégia que você usa? Como é que você ajuda a mudar isso para a pessoa? Fala, olha, enxergue, se aceite como pessoa. Como é que você usa a sua estratégia aí? Conta um pouquinho para a gente. A gente precisa resgatar esse paciente, a questão de autoestima, se olhar no espelho, se amar a cada parte do seu corpo. Uhum. Nós temos perfeição, braços, pernas, nós temos estruturas corporais diferentes. Nós não somos iguais. Nós não precisamos ser iguais. Não somos todas Barbies, né? Aquele padrão americanizado. Então, a gente precisa se aceitar, independente do que os outros vão julgar, do que os parceiros vão dizer, os filhos. A gente precisa se aceitar como é. Isso é um trabalho do dia a dia, de olhar mesmo no espelho e conversar com você. E também procurar ajuda profissional, né? Fundamental, ajuda profissional, questão terapia psicológica, sim, né? Porque eu, como nutricionista, trabalho com a parte voltada para a alimentação, para ajuda da qualidade de vida. Mas questão psicológica precisa ter um acompanhamento, muitas vezes até com um psiquiatra também. Sim, às vezes tem que entrar até com medicação, né? Com medicação para alívio, para o controle desses sintomas. Entendi. Porque a medicação ela vem para ajudar o paciente. Fazer o controle, a encontrar ali o eixo, né? Entendi. De volta, resgatar esse paciente. Vem cá, uma pergunta sobre a nutrição. O que você ainda acha que falta mudar aí, como é que a gente enxerga a nutrição no sistema de saúde e na sociedade? Como é que se enxerga isso aí? O sistema de saúde hoje ainda não tem reconhecido a nutrição como o básico da saúde. Sim. Então, a nutrição ela tem essa dificuldade, muitas vezes, de tratar essas doenças crônicas que iam gerar até mesmo um menor custo para a rede pública, para um hospital, para a UPA, se a nutrição trabalhar com o paciente desde o início. Hoje, o nutricionista ele não consegue atuar dentro de um hospital. Eu acho isso um absurdo. Questão de planos, né, de pedido de exames, a nutrição ainda não pode trabalhar dessa forma. O que seria o benefício, a base para toda a prevenção das doenças crônicas para os pacientes? Não, sim, porque geral. A nutrição, a parte alimentar, ela está inserida em diversas patologias, várias doenças crônicas. E hoje eu acho um cúmulo, um absurdo você não ter nutricionistas, você não sabe a dificuldade que é na rede pública ter. Sim. Você não sabe. Por exemplo,
eu tenho pacientes que voltam no retorno comigo e ainda não passaram pelo nutricionista. E assim, emperro o meu tratamento, porque eu dependo de uma boa orientação nutricional, desse paciente aderir a um tratamento com uma dieta adequada para o problema dele, e eu não consigo. Então, eu acho isso um absurdo, os nutricionistas não estarem inseridos nos grandes centros, por exemplo, a nível primário, secundário e terciário, hospitalar e lá na base, lá nas UBS. Exatamente. E quando tem, são muito poucos os profissionais. Você não encontra vaga. Você não concorda? Chega, doutora, eu tenho diabetes há 8 anos, nunca fui no nutricionista. Como assim? Absurdo. Aí sabe o que acontece? Cai ainda para os endócrinos. Sim. E aí o endócrino tem que cuidar de tanta coisa que ele não tem como ficar passando um plano alimentar individualizado. Ele acaba passando aquele plano alimentar meio globalzão, não é? Não dá tempo, não tem condições não tem condição. de você... E você enxerga isso muito claro também, né, na sua área, né? Essa falta de mais profissionais inseridos, né, na sociedade. Muito aí. claro. Então, a nutrição hoje na rede, né, pública, no tratamento primário, ele entra mais no paciente que já está ali, às vezes internado, fazendo um... Sim, às vezes está lá internado, aí está fazendo uma catabólise, aí chama o nutricionista. Exato, chama nutricionista. Então, meio que apaga o incêndio. Então, na prevenção, infelizmente, a nutrição ainda não consegue atuar como deveria. Mas seria algo fundamental para a questão de qualidade de vida e alimentação da população de uma forma geral. E também tem uma outra coisa, né? Os que formam muitos buscam só a parte esportiva, né? A parte de estética, esquece um pouco de tratar patologia, né? Não deve ter muito isso na sua área também. Patologia, muito, porque acaba que você vai fazer uma nutrição esportiva, você precisa tratar esse paciente nas patologias, você precisa equilibrar esse corpo. Então, acaba que ainda está ligado muito à questão estética. E a nutrição é muito mais profunda. Muito mais profunda. Olha o que você acabou de ensinar para a gente aqui em relação ao paciente oncológico, ao paciente com lipedema. Universo imenso ainda para acontecer, mas eu acredito que é a profissão do nosso futuro. Eu vou te falar um negócio. Eu vou logo vou fazer um curso de nutrição. Vou fazer uma graduação em nutrição. Eu morro de vontade. Eu acho muito bacana. E assim, é um mundo vasto. Essa questão intestinal, por exemplo, olha, se serve como dica médica, você tem que ter duas coisas funcionando bem, assim, parte intestinal e ter força nas pernas. Porque assim, se você tem força nas pernas, sua circulação vai ser boa, você vai evitar queda, você não vai fraturar, não vai cair, não vai morrer. E seu intestino funcionando bem, sua serotonina vai estar bem aumentada, você vai estar com bom humor, não vai estar estressado e você vive mais. Não é uma boa dica? Com certeza. Eu acho que a dica de ouro realmente essa questão de pernas. É o que faz você realmente levantar, sentar, risco de queda. Então, a gente precisa, e a gente trabalha sentado o dia todo. E alimentando muito, não está movimentando as pernas, massa muscular. Então, e cápsulas, comprimidos não vão resolver essa questão. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Precisa de bons alimentos, uma boa nutrição. E atividade física. O intestino funcionando bem. Precisa observar. A gente precisa observar nosso corpo, o que está acontecendo e os sinais que eles estão emitindo para a gente trabalhar em cima disso. Bacana. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você olhasse naquela câmera ali, se você pudesse deixar uma mensagem para aquelas mulheres que estão enfrentando esse diagnóstico do lipedema, ou o paciente que acabou de enfrentar um diagnóstico vamos dar o exemplo da mulher, no caso, né, de um câncer de mama, que é o mais frequente aqui no nosso meio, e às vezes passando por um processo de pós-câncer, né, que mensagem você daria para essa mulher, essa pessoa que está nos ouvindo e escutando aqui? Posso dizer para essa mulher que precisa buscar ajuda profissional, que você não está sozinha. A nutrição está aqui para resgatar a sua autoestima, resgatar a sua qualidade de vida e fazer esse gerenciamento do seu corpo de uma forma que vai te favorecer nutricionalmente a sua geração e as futuras. Então, busque ajuda profissional especializada. Bacana. E vem cá, onde que os nossos ouvintes, continua olhando aquela câmera ali, me fala onde os ouvintes podem te encontrar,
onde você trabalha, suas mídias sociais. Eu atendo em 3 locais diferentes para ter acesso às pacientes. O Instituto de Linfologia, no bairro Goiabeiras, que é específico para mulheres com câncer de mama e lipedema. Atendo na Oncolog, que fica no Santa Rosa, e trabalho também na Clínica Vida, em Várzea Grande. Na Vida, lá da Natasha. Isso. Então, são lugares que acolhem muito bem o meu trabalho e acolhem o paciente de uma forma integrativa. Você tem mídia social? Eu tenho um Instagram, meu Instagram é paulafloresbelo.nutri. E lá tem as informações de onde eu atendo e o trabalho que eu tenho feito com todas vocês. Muito bacana. E vem cá, nós temos um quadro final que eu vou falar uma palavra e você me responde o resto. Um hábito que você tem. Todo hábito meu está relacionado à comida. Esse é um hábito bom. Eu tenho um hábito, sim. Eu gosto de fazer comida boa, aquele alívio de estresse. Legal. Cozinhar. Cozinhar é algo que me alivia. Um hobby também seria o cozinhar. É um hobby. Então, é algo que eu gosto de unir, família, Você é um amigos. profissional perfeito. Cuida da mente, do alimento, da cozinha bem. Gosto muito, bastante. Esporte pratica? Faço musculação e corrida. Gosto muito de corrida. Que legal. Bom, hein? Muito legal. Parabéns. Família? Família está em primeiro lugar. Primeiro lugar, né? Então, família, marido, filho, é o meu universo. Bacana. E música? Gosta? Gosto de música, eu gosto da Seja Gentil, da Kill Smith. Kill Smith. Deixa uma mensagem para o nosso paciente aí, para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aqui. Mais uma vez te agradecer pela presença, pela colaboração e esse assunto tão bacana e foi tão esclarecedor para a gente. Eu queria agradecer a presença de você, de estar aqui com a gente hoje. Trouxe um pouco da nutrição que pode beneficiar na vida de cada um de vocês. Vocês não estão sozinhos, busquem ajuda multiprofissional e a gente vai indicar o caminho certo e uma qualidade de vida para um bom período, seu futuro de agora e as futuras gerações. Bom, pessoal, é isso aí. Mais uma vez agradecendo a Paula pela presença. Queria falar com você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, para não deixar de acessar o nosso canal, fazer a inscrição nele lá, ativar o sininho, compartilhe o link, isso é muito importante para a gente. Não esquecendo dos nossos colaboradores, a Merak Suplementos, que está aí com vários produtos, shots matinais, produtos para cabelo, saúde articular, para saúde intestinal, para imunidade. E venha conhecer também a Reviscom, os produtos com os ácidos hialurônicos, que estão comigo no meu consultório e vão te ajudar você a cuidar das suas dores articulares. Beleza? Um abraço a todos, uma boa semana. Tchau, tchau.